Homens, no vídeo de hoje falaremos por que jovens senhoras sul-coreanas não estão querendo mais casar e nem se relacionar e qual é a relação dessa situação com os homens aqui no Brasil. Quer entender um pouco mais a respeito? Bora! Homens, bem-vindos de volta, aqui quem fala é Renan Bruno, advogado atuante na área de Direito de Família e Direito dos Homens. No vídeo de hoje falaremos sobre essa questão aí lá na Coreia do Sul, né, que algumas, jovens senhoras não estão querendo mais constituir família, casar, namorar, ter filho, etc. E o que isso tem a ver com os homens aqui no Brasil? Vamos entender um pouco mais, mas não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, me seguir no Instagram e no TikTok, a Lei dos Homens. Caso você queira enviar um recado, pode enviar para leidosHomens@gmail.com. Sem mais delongas, não esquece a curtida e tamo junto, beleza? A parada é o seguinte, eu tava... por um acaso, eu estava vendo esse tópico aí na internet e eu vi assim, várias correlações aqui envolvendo nós aqui no Brasil, né, homens de uma maneira geral, né? Bom, primeiramente, eu quero deixar claro que há vários temas sociais aí envolvendo a Coreia, envolvendo a constituição de família, questão de moradia, a rotina de trabalho exaustiva, até mesmo o exército, alto custo de moradia, né? Enfim, há várias questões aí sociais que envolvem esse tema, mas que eu não vou enfrentá-los nesse vídeo, mas eu preciso dizer que eles existem, ou seja, eu não quero deixar... que somente o que eu vou abordar aqui que interessa. Existem outros temas que estão que motivam essa decisão, mas que eu não vou abordar porque não é o escopo do vídeo, beleza? Mas existe. Ponto. Mas, nas últimas décadas, o país tem passado ali por mudanças muito rápidas. Tanto mudanças sociais, ou seja, mudança na cabeça das pessoas, no jeito que elas pensam, tanto quanto mudanças econômicas também. Mudanças diretamente no bolso e na vida dos coreanos. O crescimento muito grande de cidades, até mesmo o custo de vida das pessoas, a competitividade do mercado de trabalho, como a gente já falou aqui, não é fácil conseguir emprego, não é fácil ganhar dinheiro nesse país. Tudo isso fez com que muitas coreanas começassem a repensar sobre a ideia de se casar, ou até mesmo sobre a ideia de ser mãe. Bom, além desses pontos, há outros elementos aqui que aí sim eu vou falar que dizem respeito a esse problema social. Bom, aparentemente, as jovens senhoras coreanas, quando elas se casam, elas se tornam mais como da família do marido, entendeu? Se elas se separam, elas não têm muitos direitos no que diz respeito à partilha de bens. E quando elas se separam e eles têm filhos, os filhos costumam ficar com os pais e não com elas. E aí, esse é um dos motivos principais pelos quais elas simplesmente não estão querendo dar seguimento ao casamento. E aí eu te pergunto, você conhece jovens padawans que estão numa situação semelhante? Pois é, meu jovem querido, a situação, aparentemente das jovens senhoras coreanas é a mesma dos jovens senhores brasileiros. E de um jeito ou de outro, as jovens senhoras estão tomando mais ou menos a mesma atitude que muitos homens aqui no Brasil estão tomando, qual seja, simplesmente sair de relacionamentos. Então, assim, essa semelhança é engraçada até certo ponto, é curiosa pelo menos, e faz uma correlação com a nossa vida aqui no Brasil. Ponto. Bom, em suma, em decorrência de leis injustas, elas estão simplesmente escolhendo não constituir uma família, um relacionamento, Curioso que a gente faz exatamente isso. Só que lá elas estão criando um movimento, literalmente um movimento, meio que abrindo o CNPJ, são 3 ou 4 Bs, tipo, não casar, não namorar e não se relacionar com homens em decorrência dessa vida, Eu não vou entrar no mérito, tá bom? Se elas estão certas, se elas estão erradas, se é assim, se é assado, essa não é a minha intenção. A questão é que a Coreia do Sul, como país, de uma maneira geral, está com um índice de natalidade de 0,80. Ou seja, eles estão, assim, literalmente entrando em extinção. O Elon Musk estava falando sobre isso, no Japão e Coreia do Sul, Daqui a pouco eles vão estar, não vão estar mais aí. Mas ainda assim, eles continuam aí com essa problemática, A questão é que lá, por serem jovens senhoras, elas têm o direito de meio que criar um movimento, E não ser taxado de ista ou de outros nomes por aí. A gente sabe perfeitamente aqui no Brasil que fazendo muito menos do que isso, você é automaticamente considerado ista, Você é considerado, uma pessoa assim,
né, um renegado social, né? As pessoas acreditam, eu mesmo, por trabalhar só com o direito dos homens, as pessoas acreditam que, né, que eu sou uma pessoa assim, terrível, que eu sou, né, nossa, o mau exemplo de vida, etc. Sendo que eu estou somente explicando a vocês como não cair em golpes, trazendo paralelos, né, para a gente poder conversar a respeito. Mas lá, por serem jovens senhoras, tanto lá quanto aqui, elas meio que têm uma certa maior tolerância pela sociedade, elas podem criar movimentos. Aqui não é o caso. Inclusive, é bom que se diga que nem aqui, né, há a intenção de um movimento em si. Até o pessoal, né, homens que seguem seu próprio caminho, na verdade é um estilo de vida e não um movimento, né? Não tem um CNPJ, não tem ninguém levantando uma bandeira. São tão somente homens ensinando outros homens a não caírem em enrascada. Muitas vezes, homens que já caíram nessa enrascada querem alertar os mais novos para que esses não sofram aquilo que eles já sofreram. Então, é basicamente uma questão de ensinamento. Só que, obviamente, as pessoas, né, certas mídias tentam deturpar essa questão para poder passar como se fosse, né, nossa, né, o submundo do universo e tal, enfim. Eles querem, né, te taxar de malvadão. Então, enfim, a questão é essa. Lá eles podem criar esse movimento, lá eles estão criando, enquanto aqui o pessoal tenta se salvar individualmente. Uma das coisas que a gente consegue perceber na Coreia nos últimos anos é que as mulheres têm se afastado cada vez mais e tem acontecido uma divisão muito grande entre homens e mulheres. E esse problema ficou ainda pior com a eleição de um novo presidente em 9 de março de 2022. Guarda esse nome aqui porque ele vai ser muito importante lá pra frente. Yoon Suk-yeol. Yoon Suk-yeol, do Partido do Poder Popular, foi eleito ali na Coreia por volta de 9 de março de 2022. E o que torna ele importante em todo esse contexto é porque ele era abertamente antifeminista. Bom, o que eu acho mais curioso de toda essa história, honestamente, é que a gente consegue compreender que as suas atitudes têm um grande impacto social e, obviamente, o inicial que é salvar a sua própria vida, né? A salvação será individual, certo? E obviamente que em grande quantidade isso começa a afetar outros elementos. E se lá eles já estão fazendo de tudo para poder aumentar a taxa de natalidade, que já está em 0,80, isso significa que aqui, de certo modo, a gente também poderia trabalhar por esse caminho, né? A taxa de natalidade do Brasil está diminuindo, sim, mas aqui, se fizéssemos qualquer movimento, diriam que, na verdade, os culpados por essa questão social seriam nós, não tenho dúvida disso. E que, enfim, se dá mole você seria taxado, se dá mole iria virar um tipo penal, né? Você se recusar a dar prosseguimento aí, tendo leis tão injustas. E iriam dizer que, na verdade, você que é o culpado e que as outras ali são vítimas. Enfim, haveria uma inversão de papel. Isso sou eu imaginando com tudo que eu já vi na minha vida, né? Bom, de todo modo, a que eu acho interessante aqui com as sul-coreanas é que elas se movimentaram para poder pedir por leis melhores. Se elas realmente estão numa situação tão semelhante com a do homem brasileiro, que bom que elas estão se movimentando, que bom que elas estão fazendo acontecer. Eu sugiro que você faça algo muito parecido também nesse sentido. Não necessariamente criando movimento, mas pelo menos salvando a sua vida. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir, se inscrever no canal, me seguir no Instagram, no TikTok, a Lei dos Homens. Caso você queira enviar um recado, pode enviar para leidosHomens@gmail.com. Não se esqueça nunca, procure sempre um advogado de sua confiança. Fique com Deus e fui!